lugar, Pai. Amém. Fala conosco segundo o teu coração. Amém, Senhor. Abençoa seu servo para que ele entregue aquilo que o Senhor tem para Amém, nós, Senhor. aquilo que o Senhor já separou para nossas Amém, vidas. Senhor. Nós abençoamos ele em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Escobar. Pode se assentar, por favor. Vamos abrir a palavra em Lucas capítulo 17, por favor. Lucas capítulo de número 17. Lucas 17. A gente só vai ler um versículo desse texto, que é o versículo de número 33. Lucas 17, versículo de número 33. Nos diz assim então a palavra do Senhor. Lucas 17, 33. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Vamos ler junto comigo? Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder, de fato, a salvará. Que Deus fale conosco através da sua palavra. Antes de trazer a mensagem, quero contar uma história que eu deixei anotado aqui, só para ilustrar o que Deus quer falar conosco essa noite, que é sobre confiança. Então preste bem atenção na história, que ela vai dar a entrada naquilo que eu vou tratar com a igreja aqui hoje. Diz, que era uma vez um homem que se perdeu em um lugar deserto. Já quase morrendo de sede, ele encontrou uma cabana abandonada com uma bomba d'água enferrujada a poucos metros de distância. Aliviado, arrastou-se até lá e começou a bombear, mas nada aconteceu. Então notou ao lado da bomba uma garrafa com água, acompanhada de uma mensagem. E qual era a mensagem que tinha ali naquela garrafa de água? Para a bomba funcionar, é preciso primeiro derramar nela toda a água dessa garrafa. Então, era para fazer o quê? Derramar na bomba toda aquela garrafa de água. E depois dizia: por favor, encha novamente antes de partir. Esse homem, ele viu-se diante de um dilema: despejar a água na bomba ou bebê-la desprezando a mensagem. Ele está diante de uma escolha para fazer. Ele bebe a água ou ele confia naquela mensagem que tinha do lado da garrafa para despejar a água sobre a bomba para depois então dar água. Relutando, resolveu seguir as instruções do bilhete. Quando recomeçou a bombear, de repente um fio de água apareceu. Este logo se transformou em um jato de água fresca e abundante. E o homem bebeu quanto quis. Por fim, encheu a garrafa para o próximo viajante e acrescentou uma pequena nota à mensagem original: acredite, funciona. É preciso entregar toda a água antes de obtê-la de volta em abundância. Somente até aqui. Deu para a gente entender um pouco o que Deus quer falar com a gente. Nós estamos diante também de muitos dilemas na vida. Muitos. E a mensagem que Cristo deixou, ou várias mensagens que Cristo deixou, na maioria das vezes é para que nós possamos confiar nele. Agora a pergunta é fácil confiar? É fácil você confiar como esse homem confiou, despejando toda aquela garrafa d'água num lugar deserto onde ele estava, onde ele não tinha recurso nenhum, e acreditar naquele bilhete que, jogando a garrafa de água, ele ia ter água abundante para a vida dele? Nós também somos assim. Constantemente nós somos provados por Deus e pela vida, se nós confiaremos ou não no bilhete que Ele deixou para cada um de nós, na mensagem que Ele deixou a cada um de nós. Eu posso dizer que todos os dias nós temos que escolher ou confiar em Deus
ou não confiar em Deus. O medo, o pânico, as incertezas, as dificuldades que a nossa geração está enfrentando, muitas vezes faz com que eu e você não confiemos naquilo que Jesus deixou escrito na sua palavra. Como diz aqui o autor, que não é fácil confiar. É mais fácil apropriar-se do que é certo e visível do que arriscar-se em algo que parece improvável. Pense um pouco nisso. É muito mais fácil nós confiarmos em algo que nós estamos enxergando, que é palpável, do que confiar naquilo que os nossos olhos não estão enxergando. Igual esse rapaz, ele teve que confiar. Ele teve que abrir mão daquela garrafa d'água para que ele tivesse uma fonte de água a jorrar sem parar, água abundante. E é isso que Deus, Ele quer falar comigo, com você. Com esse tipo de pensamento, muitas pessoas acham que confiar em promessas de vida eterna é também loucura. Elas preferem aproveitar do que encontrar na vida presente. Ou seja, as promessas que Deus deixou para cada um de nós é muito mais fácil, ou melhor dizendo, é muito mais difícil a gente confiar do que viver aquilo que os nossos olhos estão enxergando, aquilo que a gente está apalpando. Por que o mundo se volta contra Deus? Porque não consegue o enxergar, não consegue ver, não consegue crer na palavra que Cristo deixou a cada um de nós. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é loucura para aqueles que se perdem, ou para os ímpios, e é loucura mesmo. Nesse contexto aqui da mensagem de Lucas 17, 33, eu queria que você reparasse alguns versículos importantes que ele diz aqui com relação àquilo que Deus estava prevendo que iria acontecer e a maneira que o povo estava encarando aquilo que ia acontecer. Diz assim no versículo de número 22, 22. A seguir dirigiu-se aos discípulos e disse: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão: ei-lo aqui, ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como um relâmpago fuzilando brilha de uma extremidade a outra do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa primeiro que ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Versículo 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Primeiro exemplo que ele dá, ele se refere a Noé. Noé ele decidiu confiar em Deus. Só que confiar na palavra que ele recebeu de Deus não era muito fácil, porque até então não tinha chovido sobre a terra. E aí Deus fala para ele: Noé, você vai construir uma arca. E ele passou todas as medidas da arca, e Noé então começa a construir a arca, e ele vai dando tudo aquilo que Noé devia fazer, ou deveria fazer. Ele fala: agora você vai pegar todos os casais de animais, tudo que estiver de animal na terra, você vai colocar em pares dentro da arca. E ele foi construindo. E Lucas nos informa que assim como foi na época de Noé, também será agora na vinda do Filho do Homem. As pessoas estavam preocupadas com o quê? Comer, beber. As pessoas estavam preocupadas em casar, em dar-se em casamento. Até o dia que Deus falou: Noé, fecha agora a porta, que eu vou mandar água sobre a terra. Eu fico pensando, irmãos, as pessoas que não entraram na arca, qual que é o sentimento que elas tiveram? Noé, ele toma uma decisão de confiar. Só que em confiar em algo que era uma palavra que Deus havia dado a ele. Só que lembre-se que não havia chovido sobre a terra. Dá para entender, gente, que é confiança? Eles nunca tinham visto água. E agora Deus fala: faz a arca e você coloca os animais, e eu vou mandar água e vou destruir tudo que há vida nessa terra. E a palavra fala que Deus então começou 1 dia, 2 dias, e durou 40 dias e 40 noites, a chuva que Deus mandou.
Sabe o que aconteceu? Todo ser vivo morreu no dilúvio. Quem não morreu? Naquele episódio, Noé e a sua família, as pessoas que decidiram entrar na arca. Viver com Deus, irmãos, não é fácil, porque Ele exige a cada dia que a gente confie nele. E não é fácil porque muitas vezes, como Noé, os nossos olhos não estão enxergando aquilo que Deus está falando. Mas a gente tem que esquecer o que os nossos olhos estão enxergando, o que os nossos olhos estão vendo, e confiar na palavra que Ele disse a mim e disse a você. A primeira delas, que é muito fácil, eu gosto de lembrar, é: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação do século. Dias bons e ruins, Deus se faz presente. Confiar é decidir. Confiar é abrir mão daquilo que você acredita para acreditar naquilo que Deus está falando ao seu respeito. Quando Jesus diz, que aquele que perder a vida salvará, Ele está dizendo isso. É negarmos aquilo que nós cremos, a nossa vontade, e falar: Senhor, eu confio na promessa que o Senhor deu para mim. Tá? Mas vamos devagar que vocês vão entender o que eu quero dizer. Depois no versículo 28 diz: o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e destruiu a todos. A outra história que ele conta é desse homem chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. Diz a Bíblia que Deus falou: olha, eu vou mandar fogo, pega você e a sua família e você sai dessa terra, porque eu vou derramar fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. E o que aconteceu, irmãos? Deus fez isso. E a mulher de Ló, por não acreditar naquilo que Deus havia falado, ela fez o quê? Olhou para trás. Ela decidiu confiar naquilo que os olhos dela estavam enxergando. Porque Deus havia dado o recado: vocês vão fugir e não olhem para trás. Confiem em mim. O mesmo Ele fez com Abraão, que não está no texto aqui de Lucas. Deus chegou para Abraão em Gênesis capítulo 12 e disse: Abraão, sai do meio da tua terra, do meio da tua parentela, e eu vou te conduzir a um lugar que eu vou te mostrar durante o caminho. Abraão fez o quê? Confiou naquilo que Deus havia falado ao seu coração. Fala que ele peregrinou por muito tempo, e Deus o abençoou com o filho dele chamado Isaque. Só que não acabou a aprovação de Abraão. Deus chega para Abraão e diz: Abraão, entrega o teu único filho e oferece ele a mim como holocausto. O que Abraão fez, irmãos? Ele confiou. Ele pega o seu filho, ele leva até o monte, e quando ele vai cravar ali o cutelo na vida do seu filho, Deus então fala a Abraão dizendo: você não precisa matar o seu filho, porque agora eu sei que você confia em mim. Trocando em miúdos, tá? Só para a gente entender. Assim é conosco também. Deus, em todos os dias, Ele está querendo provar se nós confiamos ou não nele e na palavra que Ele deixou a cada um de nós. O texto é muito claro, que assim como aconteceu lá em Noé, assim como aconteceu em Ló, vai acontecer também na volta de Jesus Cristo. A gente fala, a gente prega, a gente se desgasta ensinando a palavra de Deus, e as pessoas estão fazendo o que hoje? Não dão ouvido à verdade. Elas preferem confiar naquilo que o próprio homem confia, naquilo que ele próprio crê, ao invés de confiar naquilo que a palavra de Deus fala. Não são poucas as vezes que as pessoas falam: mas se Jesus fosse voltar, já teria voltado. Ele sempre fala que vai voltar, e a gente até agora não viu nada. Desde pequeno eu ouço que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que nós vamos para o céu, e até agora nada. Mas assim como aconteceu com Noé e Ló, assim também vai acontecer na vinda do Filho do Homem. As pessoas vão estar casando, vendendo, comprando, negociando, e de repente, como um raio que sai do Oriente e vai até o Ocidente, num piscar de olhos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. É pecado trabalhar, ganhar, vender, comprar? Não.
É pecado quando nós colocamos o nosso coração nessas coisas que a terra nos dá. E é isso que é o X da questão, né? As pessoas, ao invés de confiar nas promessas de vida eterna, elas preferem confiar e encontrar prazer na vida presente. Quantos de nós gastamos a nossa vida com as coisas da terra e nos esquecemos das coisas eternas? Preparando essa mensagem hoje, eu fiquei pensando, o que é a eternidade perto de 70, 80, 100 anos que nós vivemos aqui? O que é a eternidade perto disso? É um pingo de água no oceano. É um grão de areia no meio de todas as areias e as terras do mundo. 100 anos, irmãos, não se compara à eternidade que Deus está preparando para cada um de nós. Por que a gente não confia? Por que a gente se desespera? Por que a gente acha que Deus perdeu o controle da nossa vida? Por que nós achamos que muitas vezes a gente tem que dar uma ajudinha para que Deus faça aquilo que Ele prometeu a fazer? Por quê? Porque muitas vezes o nosso coração está nas coisas desse século, da terra, e o nosso coração tem que estar ligado às coisas do céu. É essa postura que se refere o versículo em destaque. Perder a vida é um ato de confiança. Vamos ler novamente? Diz assim: quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem a perder de fato, a salvará. O contexto é confiança. O contexto é esse, é de perder a vida para confiar em Deus. Como que eu perco a vida? Sabe como que eu perco a vida? Confiando não no braço ou na força do meu braço, mas é confiando nas promessas que Deus deixou a cada um de nós. Então esse ato de perder a vida é um ato de confiança. Só quem de fato acredita nas promessas de Deus consegue se entregar a Ele e renunciar à satisfação imediata de todos os seus impulsos. É só quem acredita nas promessas de Deus que consegue então entregar ou perder a vida para que um dia você seja salvo. Abra comigo em Apocalipse capítulo de número 21, por favor. Apocalipse capítulo de número 21. Quando eu li que só quem de fato acredita nas promessas de Deus, consegue se entregar a Ele, renunciar à satisfação imediata, é referente a esse texto aqui de Apocalipse 21. Quando eu renuncio às minhas vontades, o meu querer, e coloco a minha vida em confiança ao Senhor, eu sou participante dessa promessa que está no capítulo 21 de Apocalipse, que diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4, presta atenção nisso: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, já não haverá nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Quando eu confio em Deus, irmãos, eu estou abrindo mão de uma vida pequena aqui na terra, mas eu estou com os meus olhos apontados para aquilo que Deus está preparando para mim no céu. Paulo fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. Nada se compara. Nada se compara àquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Nesse lugar da promessa, que é o céu, fala que não haverá choro, não haverá lágrima, não haverá morte, não haverá luto, nem pranto, nem dor, nem tristeza alguma. A Bíblia fala que Deus, Ele fará novas todas as coisas, todas as coisas. Eu não sei como vai ser no céu, no sentido se a gente vai lembrar de alguma coisa da terra, de alguém, não sei, mas eu sei de uma coisa,
que o céu não é um lugar de sofrimento. Por isso que eu tenho que confiar no Senhor. Por isso que eu tenho que perder a minha vida e falar: Deus, não as minhas vontades, e sim a tua vontade. Esse final de semana eu viajei e eu falava sobre isso, sobre as distrações. Falei ontem na reunião de oração também. O mundo está oferecendo distrações, o diabo está tentando distrair a mim e a você com as coisas dessa terra, para a gente esquecer daquilo que Deus tem preparado para nós na eternidade. As pessoas se desgastam nas coisas terrenas, não confiam em Deus e deixaram de olhar para aquilo que Deus tem preparado na eternidade. Tira os seus olhos da terra, coloque os seus olhos no céu. Pé na terra e olhos no céu. Pé na terra, fixado no sentido de que você tem que trabalhar, estudar, fazer o que for preciso, mas os seus olhos têm que estar no céu. Aqui é um lugar passageiro. Vai passar, vai acabar. Decida confiar no Senhor. Então, você precisa confiar nas promessas que Deus tem para você. Vamos lá. Eu não vou ler todo o texto de Apocalipse, vamos voltar aqui para a pregação. Tomar um restinho de água pode até parecer bom para quem está morrendo de sede no deserto, mas muito melhor é sacrificar-se um pouco e, no lugar de beber apenas um gole, ter acesso a uma fonte que jorra para sempre. Não se contente com uma garrafinha de água. Deus tem fontes de águas eternas a mim e a você. Lembra daquela mulher samaritana que estava no poço? Que Jesus pediu para que ela pegasse água, para que ele bebesse. Eles começam a conversar. E no final ali, ou no meio da conversa, Jesus fala: olha, se você beber da minha água, jamais você terá sede. Se assemelha muito à história que eu contei aqui desse homem que estava no deserto. Não se contente com um balde de água que você pode tirar do poço. Jesus tem águas assim, inesgotável para mim e para você. Fontes de vida para mim e para você. Fontes de vida abundante aqui na terra, mas fontes de vida abundante ainda maior no céu, que Ele tem reservado a mim e a você. Não se contente, irmãos, com as coisas terrenas. Não se contente. A gente precisa entender que tudo que a gente adquire na terra satisfaz momentaneamente a nossa vida. Momentaneamente. Quando você compra um aparelho novo de celular, você fica todo encantado com ele, não fica? Você quer saber dos recursos, a foto, como fica, o vídeo. Passa 1 mês, 2 meses, o que acontece? Entra na rotina, você nem mais fica ali apaixonado pelo celular. Quando você pinta a casa, reforma, fica lindo e maravilhoso, passa alguns dias, você volta a ter sede de novo. Você compra um carro do ano e você fica 1 ano com ele, ou 6 meses com ele, e de repente vem o quê? O desejo de você comprar outro, porque aquela alegria já não existe mais dentro do seu coração. É isso que a gente tem que tomar cuidado. É nesse ponto que a gente tem que tirar os nossos olhos das coisas terrenas e colocar nas coisas eternas que Deus tem preparado a cada um de nós. Confie no Senhor. Ele prometeu, irmãos, que Ele daria de comer, de beber e o que vestir a cada um de nós. Ele prometeu isso em Mateus capítulo de número 6. Ele fala: observai as aves dos céus. Elas não trabalham, não fazem praticamente nada igual nós fazemos. E Deus sustenta um pardal que não tem valor algum. Ele fala: olha para os lírios do campo também, eles não trabalham, não tecem, nem fiam. E eu te digo que nem Salomão em toda a sua glória e formosura se vestiu igual a um lírio do campo, que hoje é belo, mas amanhã murcha e vai ser lançado depois no fogo. Não se preocupe com as coisas da terra, porque Deus há de suprir tudo aquilo que eu e você precisamos e necessitamos. Confia nele. O mês de março está começando, confia no Senhor. Você olha às vezes para a entrada e para a saída, você fala: Senhor, é só um milagre. E Deus faz o milagre. É assim, 43 anos que eu vivo. A gente olha e fala: nossa, mas agora está subindo mais as coisas, agora vai ficar pior. Confie, Deus está no controle da sua vida. Assim como o rapaz abriu mão de um copinho de água para beber
uma fonte que jorrava de água, assim será conosco quando nós confiarmos no Senhor. Confie no Senhor, confie no Senhor. Pastor Escobar leu isso, não leu no começo? Nem sabendo que eu ia ministrar essa palavra. Confia no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará nas nossas vidas. O mais, sabe o que é? É tudo aquilo que eu e você precisamos e às vezes nem sabemos. Deus, de maneira extraordinária, supre todas as nossas necessidades. E para terminar, uma vida de compromisso com Deus requer também uma série de renúncias, mas que bela recompensa aguarda aqueles que se dispuserem a viver confiando somente no Senhor e renunciando às suas próprias vontades. A maioria dos homens de Deus, irmãos, morreram sem ter nada na vida, mas eles morreram com uma certeza de que eles estariam com o Senhor na eternidade. Paulo, quando ele escreve a última carta dele para Timóteo, e na verdade era a última carta dele mesmo antes da sua morte, ele fala: ninguém foi na minha defesa, ninguém. Paulo estava numa cadeia fria, gelada, úmida. Ele ia ser julgado e depois sentenciado. Ele diz: ninguém foi em minha defesa, mas Deus esteve comigo nessas horas, e Ele tem reservado para mim a coroa da vida eterna. Paulo é um exemplo a cada um de nós. Logo depois ele foi decapitado, só que ele fechou os olhos aqui e abriu os olhos na eternidade com Cristo Jesus. A coroa que Deus tem preparado a cada um de nós. Desapegue a sua vida, desapegue as suas vontades e coloque apego nas promessas que Deus fez a cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. O Elton com a Sheila vai chegar aqui. E antes da oração ou da canção, eu já quero ler alguns pedidos que nós temos, que estão no chat aqui do nosso YouTube. O Wellington, ele pede oração pela recuperação da cunhada Daniela, que foi atropelada, passou por uma cirurgia no joelho. E ele pede também por libertação e salvação dos irmãos Cleiton, Júlio e também de toda a sua família. O Dimas pede oração por cura e libertação pela dona Mercedes, Alexandre, Márcia, Walter, o Gabriel, o garoto Raul, o Osvaldo, Valdir, Aldete, pelos empresários e pela vida dele. Minha sogra também está aí. Deus abençoe, dona Del. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar essa canção que o Elton preparou e depois nós queremos orar pelos nossos pedidos de oração. A palavra de Deus lá em Salmos 56, no versículo 3, na primeira parte diz assim: no dia em que eu temer, eu hei de confiar em Ti. Nós possamos confiar nele todos os dias das nossas vidas, porque é tão difícil nós vivermos sem confiar, né? Muitas vezes nós depositamos nossa confiança naquilo que nós temos e não em Deus. Mas hoje Deus quer te chamar para que você confie nele, somente nele. Amém? Quero entregar em tuas mãos minha vida, pois sei que tu és o melhor para mim, Deus, para mim, Deus. Nada se compara a Ti, Senhor, nada se compara a Ti, Senhor. És meu refúgio e proteção, és o abrigo, alívio para o meu coração. Nos dias difíceis, Tu és a solução. Não temerei
pois é o Senhor que me mantém de pé nos dias difíceis. Eu hei de confiar em Ti. Que nós possamos confiar em Ti, Senhor. És meu refúgio e proteção, és o alívio, o abrigo pro meu coração. Nos dias difíceis, Tu és a solução. Não temerei o mal que vier, pois é o Senhor que me mantém de pé nos dias difíceis. Eu hei de confiar nos dias difíceis. Eu hei de confiar em Ti. Aleluia. Deus. Eu hei de confiar em Ti. Aleluia, Senhor. Pai, nós queremos orar agora pelas nossas vidas. Queremos orar pelos pedidos que foram colocados diante do Senhor. E o meu desejo, Pai, é que cada um de nós possamos confiar em Ti. Nos dias de lutas, nos dias de angústia, de sofrimento, de dor, no dia do luto, no dia da perda, no dia que as dificuldades baterem na porta da nossa casa, da nossa vida, que possamos confiar no Senhor. Nos dias em que as coisas só dão erradas, nos dias, ó Deus, de tribulações que nós enfrentamos nessa terra, nos dias difíceis, nos dias em que temos que tomar decisões importantes em nossas vidas, que possamos confiar em Ti, Senhor. Diante de um diagnóstico médico, que possamos confiar em Ti. Diante do desemprego, da perda, das aflições desse mundo, que possamos confiar em Ti, Senhor. Socorre cada um de nós essa noite. Estende as Tuas mãos em favor das nossas vidas, dessas pessoas que colocaram aqui os seus nomes também, de cada família, de cada irmão, de cada pessoa que colocou diante de Deus as suas petições essa noite. Atende, ó Deus, as nossas orações, atende os nossos pedidos, e que o nosso coração haja paz, que em nossos corações haja confiança no Senhor, que nós não desviemos nem para a direita nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir em Cristo Jesus. Que as dificuldades, ó Deus, não impeçam o nosso caminhar contigo. Que as perdas, as aflições, o luto, as tristezas não tirem, ó Deus, a nossa fé e a nossa confiança em Cristo Jesus. Renova cada coração, renova cada vida que está presente. Os que estão em casa também, ó Deus, assistindo e participando desse culto, estenda as Tuas mãos de poder, cura, liberta, restaura essas pessoas e restaura a nossa fé em Cristo Jesus. Nós confiamos em Ti e entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Que o amor do Pai, a graça de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje, para todos sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida. Cumprimente quem está ao seu lado. E até sábado à noite eu estarei aqui também, no domingo. Que você possa estar conosco nessas atividades. Vá em paz em nome de Jesus. É dele. És meu refúgio e proteção, és o abrigo, o alívio para o meu coração. Nos dias difíceis, Tu és a solução. Não temerei o mal que vier, pois é o Senhor
confiar nos dias difíceis. Eu hei de confiar em Ti. Eu hei de confiar em Ti.